Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hoopers Club Podcast. Hoje, para falar da NCAA, estamos aqui no mês de março, March Madness. Está-se a aproximar, desculpa Sónia, já te estou aqui a agredir, ainda agora começámos, já estamos aqui ao pontapé. Estamos aqui a aproximar-nos desse grande momento que é a Final Four, e há muita coisa a acontecer até lá. E hoje, além, obviamente, da nossa equipa habitual, Inês, boa noite. Boa noite. Sónia, boa noite. Boa noite. Hoje temos aqui o Pedro Oliveira connosco, especialista da NCAA e não só. Boa noite, não sou especialista da NCAA, gosto de ver, acompanho, mas não sou especialista. Não, mas uma pessoa começa a falar contigo disto e percebe-se que há aí mesmo, é mesmo uma paixão tua, não é? Eu sei que és apaixonado pelo basquete no geral, mas NCAA vê-se que há aí mesmo uma... Não, gosto de ver. É talvez das competições que eu mais gosto de ver. É pena não conseguir acompanhar durante todo o ano, porque Claro. tenho aquele horário e tenho outras coisas para fazer também. Outra competição. Outra competição, mas gosto de ver, até porque ao fim de semana os jogos são mais cedo, consigo às vezes acompanhar. E depois gosto de tudo o que envolve a competição da NCAA, porque aquilo é um espetáculo assim muito à parte. Nós, antes de passarmos para aqui, a última vez que estivemos juntos a falar sobre... Bem, não sei se foi a última vez que estivemos juntos a falar sobre basquete, porque efetivamente sempre que nos cruzamos falamos de basquete, mas estivemos a acompanhar o draft do Nemias, naquela noite que aqui com a malta da Hoopers fizemos uma transmissão para aí de 6 horas até ele ser escolhido. Era fixe ele tivesse sido escolhido antes para aquilo não ter sido tão longo. Demorou muito tempo. Desde essa altura, e agora estando tu também mais ligado à NBA, digamos assim, como é que estás a ver desde essa noite até agora, esta evolução do Nemias? Ele ultimamente, agora nos últimos jogos tem tido aqui, bem, mas depois também, lá está, aquela utilização dele às vezes parece que deixa de contar, depois quando joga bem, ultimamente tem estado bem. Eu tenho gostado. Eu acho que nessa noite cheguei a dizer que o Nemias tinha um caminho onde há quem diga que pode ser sorte. Eu acho que ele tem tido sorte de escolher bem os sítios para onde vai. Ali ele não escolheu, foi escolhido. Apesar dos 2 anos em Sacramento não lhe correram muito bem, enfim, não jogou muitas vezes, mas depois teve a sorte de continuar a trabalhar, porque ele evoluiu sempre, ele estava claramente melhor, e foi parar, e teve a sorte de ir parar a Boston. Não é só por ser a minha equipa da NBA, atenção, é porque realmente é uma equipa que sabe o que faz, e não escolhe os jogadores para o plantel porque sim. Escolheram, apostaram nele, deram-lhe um contrato standard, deram-lhe 2 anos de contrato. O treinador está satisfeito com ele, os colegas de equipa também falam sobre a melhoria que ele tem tido, portanto, jogo após jogo. Agora, ele está num contexto muito difícil, ele está a jogar na equipa que é campeã. E que tem e que pode voltar a ser campeão. E tem uma rotação já com jogadores que se conhecem muito bem. A equipa é a mesma. E ele mesmo assim quebrou algumas barreiras, e quebrar algumas barreiras é jogar alguns jogos no ciclo inicial e jogar mais vezes quando passar. E acho que há ali uma coisa que pode jogar a favor dele, obviamente não sabemos o dia da manhã e às vezes há decisões que meio que nos apanham de surpresa, mas há ali 2 jogadores, o Horford e o Porzingis. O Horford já veterano, o Porzingis também sempre gerido ali por pinças por causa das lesões. Há ali espaço, efetivamente, se ele for a aposta da equipa, para ser no futuro um dos postos, se calhar não o poste, mas o poste principal, mas ser o primeiro a saltar do banco, sei lá, há aqui espaço para ele também conquistar assim o seu lugar, e isto também vai de encontro ao que tu dizias, não é? Uma equipa que vê também a médio e longo prazo, não faz trocas e não mexe só para o momento. Eu acho que é mais por aí, a médio e longo prazo é uma equipa que tem uma visão, pelo menos. Não são todas as equipas que acabam de ser campeãs e renovam com os mesmos jogadores. Sim. Normalmente tentam mexer, tentam alterar alguma coisa. Ali não, ali manteve-se o núcleo e mantiveram o Nemias também. Eu acho que isso foi importante. Agora, ele tem o Al Horford e tem o Porzingis, que também lhe vai permitir ter aqui alguns jogos, porque eles estão muitas vezes de fora. E tem o Luke Cornet. Eu detesto quando há muita gente fala mal do Luke Cornet, diz que ele não sabe jogar, é fraco. Mentira. O Luke Cornet é muito inteligente, faz o papel dele muito bem. É um jogador já com mais idade que o Nemias, é mais experiente. E eu não gosto nada quando falam mal dele, porque o papel que lhe pedem o Luke Cornet faz bem. Sim, isso é mais difícil para o Nemias. E ele tem características até diferentes do Nemias, e depois o treinador também efetivamente joga com isso. Bem, vamos aí então para NCAA, March Madness, está aí a chegar.
Nós aqui em off há pouco estávamos já a conversar sobre algumas coisas que têm acontecido na Liga, nomeadamente a mudança recente dos jogadores agora poderem ganhar dinheiro, que era uma coisa que não acontecia. Eu queria te perguntar um pouco sobre a importância da NCA naquilo que é a formação dos jogadores a nível pessoal e profissional, e isto com esta mudança acaba por também alterar este peso na formação pessoal e profissional. O que é que achas? Achas que isto foi melhor? Achas que é melhor ou pior para aquilo que eram os princípios da NCAA? É mais justo para os jogadores, é muito mais justo, digamos que eles tinham razão, Claro. tinham que, não era só a bolsa de estudo, tinham que ganhar dinheiro também, porque eles geram muito dinheiro. A NCAA é um negócio, é talvez dos maiores negócios, dos negócios com mais receita, e depois só para os jogadores não sobrava meio nada. duas entidades é que recebiam dinheiro. E depois, eu não sei se é melhor. Há muitos treinadores a queixarem-se. Isto a médio e longo prazo eu acho que vai ser pior, porque há muitos jogadores a ganhar dinheiro a sério, já. Por exemplo, o Cooper Flag este ano no NIL, que é o acordo que eles fizeram, que é o Naming, Image e Likeness, agora chamamos da moda dos likes, ele ganha 4,8 milhões esta época. Pois. 4,8 milhões. Na NCAA há um jogador de futebol americano que ganha mais de 6 milhões. Por exemplo, a Angel Reese, o ano passado ganhou 1,8 milhões. Quanto é que ela ganha na WNBA? Portanto, nós estamos a falar de valores astronómicos. E há muitos jogadores e muitos treinadores. E depois, cada estado tem regras diferentes e esta própria regra da NCAA pode ser aplicada de forma diferente. Há estados onde as universidades podem dar mais dinheiro, outros onde podem dar menos, outros que não dão porque... são mais estritas, nomeadamente as católicas, aquelas universidades católicas cristãs, exatamente. Anteriores, e isto faz pender os pratos na balança de forma diferente. Há jogadores que, desde que começou este acordo de NIL, já mudaram de faculdade 3 vezes e já vão mudar a 4ª para o ano. Pois há muita coisa aqui que acaba por mudar. Exatamente. E, claro, os treinadores queixam-se que a maior parte dos jogadores já não são tão treináveis, porque o dinheiro que ganham também já lhes permite ter aqui algum tipo de comportamento mais desviante, porque eles sabem que estão assegurados, eles sabem aquilo que valem, sabem que há outra universidade que lhes vai dar dinheiro para o ano, se calhar ainda lhes vão dar mais, e os treinadores também têm sentido, portanto, este acordo não é benéfico para eles nem para o desenvolvimento dos jogadores. Nós sabemos que os melhores estão lá um ano e vão-se embora para a NBA porque vão ganhar mais dinheiro. Agora, a médio e longo prazo, para alguns jogadores, mesmo até para as equipas europeias, vai ser difícil chegarem a estes valores. São valores muito altos. Pois, mas aí os jogadores também vão ter que perceber que se calhar vão ter que baixar. Nós esperemos que sim. Não entrando na NBA, onde, Claro. ou em algumas ligas, em algumas equipas na Europa, onde se calhar também podem ganhar muito dinheiro, eles próprios vão ter que perceber que vão ter que ceder, senão não jogam, não é? Não, claro. Atenção, não estou a falar de uma liga como a portuguesa, porque nós praticamos valores muito mais baixos na generalidade das equipas. Mas, por exemplo, se calhar noutros países que são ligas de entrada para os melhores jogadores, estou a falar dos melhores jogadores, porque os outros também têm outra forma de entrar, mas os melhores jogadores, alguns deles a ganharem $500 mil por ano, etc., se fizerem 4 anos ou 5, se apanharem o ano do Covid, podem ter ali já uma aqui quase 3 milhões na conta e depois vir para aqui ganhar menos. Muitos deles podem não querer. Portanto, isto vai ser... Eu não sei o que é que vai acontecer, mas parece-me... Este modelo é muito mais justo. Os jogadores, para mim, tinham que ganhar dinheiro. Toda a gente ganhava dinheiro, os treinadores ganhavam dinheiro, todos ganhavam dinheiro, menos os jogadores. E isso, para mim, também não era justo. Claro, de acordo. Uma coisa que tem acontecido nos últimos anos no basquetebol universitário americano é cada vez mais portugueses e portuguesas a irem para lá. Como é que... Bem, no nosso tempo, e nós... Tu ainda és um bocadinho mais velho que eu, mas somos quase da mesma geração e havia uma grande dificuldade, quase pelo desconhecido, em dar este passo de ir para lá. Como é que tu vês esta evolução do modo geral no basquete português com este talento todo que nós estamos a levar para lá e depois nos seus regressos, como é que tu sentes, até a nível de impacto nas seleções, como é que olhas para isto?
Olha, eu sou de uma geração, tive 2 jogadores a jogar na NCA, o Carlos Andrade e o João Santos, pronto, eram 50 vezes melhores do que eu. Eu nunca, nunca tive essa possibilidade e também cedo percebi que estava a fazer mal ao basquete e nem sei de jogar. Eu gosto demasiado de basquete que abandonei cedo, que era para não fazer, para não bater tanto no basquete, acho que a bola chorava nas minhas mãos e então preferi abandonar mais cedo e enveredar por outro caminho. Mas eu olho com muito otimismo. Principalmente no basquete feminino. No basquete feminino as jogadoras estão a chegar lá com mais facilidade pelos resultados que têm tido nas seleções jovens também. E eu acho que isto é importante, porque jogar uma divisão A como estão a jogar de forma sistemática no basquetebol feminino abre portas. Eu tive a ocasião de estar uma vez num campeonato do mundo sub-17 em Zaragoza, onde havia masculino e feminino ao mesmo tempo, e Portugal estava lá. A quantidade de scouts, porque eu ainda espreitei alguns jogos do feminino, a quantidade de scouts que estavam lá era incrível. Eles estavam lá as faculdades praticamente todas. Sim, sim, e mesmo nas divisões B, como ficamos tão lá em cima, Sim, os scouters também veem as meias finais, as finais. exatamente. Isso também reflete um bocadinho os números de jogadoras que esta temporada foram para tão muitas. Até foram elas imensos. todas tiveram, por exemplo, esta seleção de Foi sub-18 um que dos jogou anos aqui em com mais Matosinhos, claro. atletas a competir. Sim, quem teve agora aqui a jogar em Matosinhos praticamente saíram quase todas, não é? Correto. Portanto, isto é importante porque, inclusivamente, é engraçado às vezes espreitar algum jogo universitário e ver algumas daquelas treinadoras que estavam da bancada. Eu lembro desta treinadora. E é engraçado porque as vimos ali ao vivo. No masculino, a entrada é mais difícil. A entrada é mais difícil, não só pelos nossos resultados, mas também eles olham muito para nós. Eu uma vez ouvi uma frase de um scout americano que estava a falar comigo depois de um jogo no Campeonato da Europa e ele disse-me assim: eu gosto muito de ver a vossa seleção jogar, as seleções portuguesas normalmente são muito organizadas, gosto muito. Talento puro, do ponto de vista físico, vocês não têm. E ficou-me na cabeça. No feminino temos algumas jogadoras com mais talento, temos algumas jogadoras que conseguem jogar mais àquele nível, estou a falar do ponto de vista físico. No masculino, não tanto. Temos muita dificuldade. E a dificuldade é imaginar, na NCAA são 4 anos, portanto eles são elegíveis durante 4 ou 5 anos com o Covid, e um jogador de 19 anos pode estar a defrontar um de 23, que já é um homem feito. Isso nós temos muita dificuldade, pelo menos na experiência que tenho tido nos europeus de sub-18. Do ponto de vista físico, somos muito inferiores à maior parte das seleções. Quase que parecemos meninos ao pé de homens. Imaginem-se com 4 anos de diferença. Nem todos os jogadores têm essa capacidade e por isso não olham tanto para o jogador português desta forma. Olham para aqueles que têm características diferentes. Felizmente temos alguns e tivemos este ano também alguns jogadores no masculino, para além do Ruben, o Stanley Borden é diferente, está em Duque, mas mal joga, está lá mais por uma questão académica, parece-me. O filho do Jens Stanbeck, o Iago, está numa equipa, mas não jogou. O Pedro Santos, que é um miúdo com que eu trabalhei nas seleções, é um miúdo com muito talento, também não jogou. E depois o Diogo Seixas, que fez alguns minutos numa equipa com poucas vitórias, mas mas lá está, são miúdos que do ponto de vista físico também têm aqui algo de diferente para dar. Mas têm muito mais dificuldade do que, por exemplo, no feminino, porque no feminino as jogadoras vão para universidades com algum nível e têm sucesso. A filha do Calvo ganhou, foi tipo... Ganhou tipo freshman tipo all team freshman da conferência dela. Da conferência, yeah. Portanto, é mais fácil para as jogadoras portuguesas saírem e ganharem. Estávamos a falar da cena da geração, estas cenas que nos fazem sentir velhos, não é? Porque eu andei com a filha, com a Joana ao colo praticamente e agora já está ali a partir a leiça. Eu compreendo mesmo com a Maria Kosturkova. Quer dizer, eu joguei com a mãe, andei com a filha ao colo, ainda já cheguei a jogar com a filha, que foi como é que isto aconteceu? Falaste há pouco do Ruben Prey. É muito falado entre nós a nível de basquete nacional como uma das futuras caras da nossa seleção. Obviamente isto vai depender tudo daquilo que é a sua evolução. Como é que olhaste aqui para aquilo que foi a época dele? O que é que ele ainda pode vir a fazer este ano a nível individual, a nível coletivo? Eu acho que vai depender muito dele, muito sinceramente. Eu acho que vai depender muito daquilo como ele olha para este desafio, porque ele está a jogar muito pouco.
Mas atenção, a equipa dele foi uma das grandes surpresas desta temporada. Joga de uma forma que eu acho que o Ruben não está habituado. É uma pressão campo inteira, é uma coisa impressionante. Eu vi a Universidade de Santos João jogar e é a cara do Rico Pitino, que é o treinador, que é um dos... Levou a sexta equipa diferente ao torneio da NCAA, é a sexta universidade diferente que ele leva ao torneio. Isto, nunca ninguém E conseguiu eles não fazer isto. ganhavam o título da conferência. Desde o Chris Mullin, salvo Era erro. para aí há Portanto, 30 anos, o Chris não era? Mullin, Uma coisa assim. eu era pequenino quando ele jogava na NBA. Portanto, é difícil para ele entrar numa equipe, ainda para mais. Ele tem algumas das referências são da posição dele, portanto Pois. ainda ajudam menos, são jogadores mais velhos também. Não é fácil, mas o desafio que ele tem é estar lá. Parece-me que o Rico Pitino ainda acredita nele, apesar de ele não ter muitos minutos, acredita nele para o futuro, e depende do que o Ruben fizer, porque ele teve um percurso diferente do Nemias. O Nemias foi para uma universidade ligeiramente mais, eu não quero dizer mais fraca, mas para uma conferência onde não tem tanta qualidade como a conferência Big East, que é ali da zona de Nova Iorque, aquilo é muito competitivo. E também teve lugar logo no 5. E aí o Nemias acho que escolheu bem, porque escolheu uma universidade que lhe deu um Onde ia lugar ter no 5. espaço, pois. E eu lembro-me nessa altura, porque o Nemias disse-me que tinha, por exemplo, Texas Tech, Creighton, equipas, Georgia Tech, coisas assim, equipas muito fortes. E ele preferiu uma que lhe dava minutos logo desde do primeiro segundo. O Ruben escolheu uma das universidades mais fortes, mas também, vamos ser sinceros, quem sabe quem é o Rico Pitino ou vai à procura na internet, é muito difícil ver o Rico Pitino a fazer um telefonema e dizer que não. Até porque ele depois é muito persuasivo e é difícil dizer que não. Mas quem olha para o currículo dele e não querer ser treinado por ele, é Pois é, difícil. daquelas oportunidades que, se Sim. calhar, mesmo sabendo que numa fase inicial vai ser difícil entrar ali na rotação ou ter ali Exatamente. um papel mais importante na equipa, É difícil. por outro lado também está a trabalhar com um Exatamente. grande treinador que Exatamente. pode ajudá-lo para o futuro. No feminino, também se tem falado muito da Clara Silva. O que é que achas que ainda vai... Como é que olhas também para este ano dela e o que é que pode vir ainda agora? A Clara Silva também estava numa equipa forte, tinha bem mais minutos, já dava para fazer, para mostrar alguma das coisas que consegue fazer. Eu acho que ela tem que ganhar mais aquele ritmo do jogo da NCAA. Ela ainda, como eu costumo dizer, joga muito à menina, ainda é muito menina, e ela tem que rapidamente ganhar aquele ritmo e aquela fisicalidade, porque o jogo também é muito mais físico. Mas eu vou ser sincero, a Clara é uma daquelas jogadoras que tem pinta, quase não engana ninguém. Quando a vemos jogar, tecnicamente, sabe estar no campo, sabe o que fazer. Do ponto de vista técnico tem poucas falhas, vamos lá para a posição dela. Do ponto de vista físico tem que trabalhar mais, é a minha opinião, mas eu acho que ela se continuar a evoluir como nós esperamos, porque nós esperamos sempre que as jogadoras evoluam ao ritmo que nós queremos, eu acho que ela pode fazer aqui uma brincadeira, talvez chegar mesmo à WNBA, talvez Era isso que eu te ia por aí à perguntar, volta. achas que é um objetivo realista para... Eu acho que sim, muito sinceramente eu acho que sim. Não estou a dizer que tenha que ser o único objetivo dela e que ela claro. tenha só focar nisso. Acho que ela tem que se focar em melhorar o seu jogo. Mas se melhorar o seu jogo, muito dificilmente não chegará lá. É a minha opinião. Mas lá está, eu não sou muito bom para ver o futuro, porque ainda não acertei os números do Euro Milhões, mas pelo menos neste aspecto eu acho que fica sempre mais próximo. Aliás, quem trabalha muito e quem evolui normalmente está sempre mais próximo. Exato, está mais próximo. Sim, e quem tem depois também a parte genética a ajudar, e ela tem a parte genética também lhe ajuda. Essa parte da agressividade também vem fazer uns treininhos com a Sónia aí no verão. A Sónia Se dá-lhe falta aí... isso, Falta isso. não há problema. E queria só acrescentar uma coisa, eu não sei se conhecem, mas ela joga numa equipa que tem uma base que é uma máquina. E isto às vezes, quando também jogas com a pessoa certa, também tem outra visibilidade. Ajuda imenso. Não, ajuda, A claro. base é mesmo espetacular, a Georgia. Alguma de todos estes nomes, obviamente falámos há pouco, há muita gente a jogar nos Estados Unidos. Há assim mais alguém que merece o teu destaque pelo que fez este ano, assim de forma individual, ou achas? Em termos de jogadores no global, Jogadoras portugueses. jogadoras portugueses. A Inês Vieira tem estado bastante bem. Eu ia falar, né? Tem estado bastante bem.
Aliás, foi destaque desde o início da temporada, o que é bastante curioso e não é muito normal. Nós vemos uma jogadora portuguesa ser destacada logo desde o início. Normalmente vão aparecendo, vão crescendo, mas ela foi logo desde o início. Também já lá estava há mais tempo, também é normal. Eu acho que ela fez uma temporada muito interessante, uma equipa boa. Portanto, isto é. Normalmente é que fazer boas épocas e equipas com mais dificuldades é ligeiramente mais fácil. Numa equipa boa, com mais talento, sobressair ainda assim é mais difícil. Ela tem bons números. Sim. Eu tenho aqui alguns dados interessantes sobre ela, não sei se viram. Mas eu acho que a Inês é especialista nesta parte. Por acaso eu tenho acompanhado a Inês nestes últimos anos. A equipa dela tem ido sempre ao torneio, não é? E tem ficado sempre tipo top 10. O ano passado acho que foi top 6. No ano anterior já tinha sido top 4. E ela teve, não é sorte, mas o ano passado lesionaram-se as bases todas e a Inês ganhou muitos minutos. E ela este ano, a nível de assistências do ranking da NCAA toda, está em, vou dizer, 47º de assistências TOs, em rácio de assistência TO, 55º em assistências total e 51º em assistências por jogo, tendo em conta que são imensas bases, imensas jogadoras. Acho que é de valor. E há pouco tempo ela teve a celebrar que tinha feito 500 assistências. Sim. E uma das jogadoras do ano passado, que era uma aposta da equipa dela, também foi para a WNBA. A equipa é muito interessante. Elas este ano não ficaram tão bem classificadas, por isso é que a probabilidade de na segunda ronda apanharem logo South Carolina, que é uma chatice, é o que vai acontecer provavelmente. Mas também tem visibilidade, porque pode jogar com uma das melhores equipas e se jogar bem, pelo menos tem ali a montra, não é? Sim, e a equipa dela é um ritmo, não sei se alguma vez se conheceram a Inês, a miúda, elas lá chamam-lhe da Mosquito, não sei bem porquê, mas ela é mesmo rápida. Aquilo é sempre para correr, sempre para descarregarem. A equipa dela a jogar é muito interessante. A nível de formato, o torneio também tem algumas características que são interessantes. E eu acho que a primeira é logo o facto de ser um jogo apenas a eliminar, ou seja, no formato normal no basquete temos playoffs, e aí em condições normais a equipa pode não ser a melhor equipa, mas pelo menos a que está melhor preparada naquela fase da temporada acaba por ganhar, porque são mais jogos e a verdade acaba por vir ao de cima. Aqui muitas vezes a melhor equipa basta estar num dia mau, ou aquele jogador num dia mau, e uma época vai logo ao ar num jogo apenas. Gostas deste formato? Eu acho que traz sempre aquela curiosidade e aquela emoção. Olha, até por isso, deixa-me só lançar. Estávamos há pouco a preencher o bracket. A Upers, para quem não viu, lançou também um bracket. Vão lá participar. Vejam, são a primeira pessoa na história mundial a adivinhar o bracket do início ao fim. Nós há bocado já tivemos aqui a preencher o nosso também. Mas lá está, até isso nunca ninguém acertou, porque torna isto muito imprevisível, não é? Isto é assim, é injusto uma equipa que pode ser a mais forte e ter feito uma época sem derrotas ser eliminada agora na primeira ronda, por exemplo. É injusto, mas isso é que faz este torneio pelo menos tão divertido para o espectador. É isso. E rentável. Até para apostas e tudo. Para tudo. E rentável. Este torneio já começou. Este torneio já começou. Porquê? Porque na semana passada foram os torneios de conferência. Se nas conferências mais fortes a generalidade das equipas, as melhores, serão selecionadas depois mais tarde para entrar no torneio. Com acesso direto só o campeão de conferência, e o campeão de conferência é quem vence o torneio da própria conferência. Vamos imaginar que uma conferência média pode haver uma equipa que no limite não tenha partido com ninguém na fase regular e depois é eliminado e já não vai ao torneio. Já não vai. Portanto, a melhor equipa dessa conferência já não vai. Ou seja, as surpresas começam a acontecer mais cedo às vezes. Mas lá está, quem está nas conferências mais fortes tem sempre mais possibilidade. Aliás, há uma conferência no masculino, tem 14 equipas em 16, portanto só 2 é que não vão. Portanto, dá para ter uma ideia do que é jogar ali. Ganhar 10 jogos ali significa ganhar 20 noutra conferência, não é? Mas o formato é interessante, e depois a forma como eles selecionam os jogos, há quem tenta dizer que tentam encontrar em algumas rondas, logo de seguida, jogos que
que cria um choque, mesmo com estilos de jogo diferentes, ou estilos de jogo que sejam desconfortáveis. Vamos imaginar que cabeça de série numa 6 joga com o número 11, mas eles colocam um número 11 que tem um estilo de jogo Não muito incómodo encaixam. para aquela equipa, não encaixam e provocam logo ali possibilidades de surpresas. Segundas rondas, E o logo com facto duas de ser um equipas jogo, fortes. e o facto de ser um jogo só, lá está, em playoff, tu ajustas, vais-te ajustando também de jogo para jogo, não é? E vais percebendo de que maneira é que consegues ultrapassar as dificuldades que outra equipa te monta. Ali não há, ali vais tentar no jogo, naquele momento, mas é mais difícil. E depois é bom lembrar que são jovens e eu tenho muitos amigos meus do basquete e treinadores também. Como é que tu gostas de ver? Eles fazem muitos erros, etc. A Euroliga é que é bom. Eu assim, não, a Euroliga é melhor. O nível do jogo é melhor. Não significa que não seja interessante ver estes jogos. Sim, há muitos erros por vezes, são jogadores mais jovens. Há jogos que são perdidos de forma quase inacreditável. Mas por isso é que tem tanta graça, por isso é que eu gosto tanto. Mas isto também é um momento de ver como é que os atletas funcionam Exatamente. sob pressão, porque isto é um jogo sob pressão, só tens aquele jogo, vais dar tudo agora, e é aqueles jogadores decisivos naquele momento, que ainda por cima sabem que estão a ser observados por toda a gente, e como eles reacionam também vai... Exatamente. Estamos a falar do desenvolvimento do atleta com estas competições, isto também faz parte, trabalhar sob pressão e saber superar essa pressão de só tenho este jogo. Exatamente. Eles ainda jogam os 30 segundos, há bocado estávamos a falar sobre isso. Houve uma altura que era 35, tu até falaste que uma altura foi 40, isso eu não me lembro. Mas pronto, agora tem 30 segundos para atacar, que é uma coisa que no basquete atual e a forma como o jogo evoluiu faz-me alguma confusão o jogo com 30 segundos para atacar. E houve uma altura, eu acho que não vou dizer nenhum disparate, que a bola era bola 6 também, não era? No masculino. Eu acho que a bola oficial da NCAA era 6. Mas isso já foi há mais tempo. Mas já foi, alterado, não foi? Sim, chegou a ser. Aquilo depois, o que existiam era em algumas conferências tinham regras diferentes. Vamos imaginar, a linha 3 pontos, por exemplo, começou mais cedo em algumas conferências e depois chegavam ao torneio nacional, portanto ao tournament, e não tinham linha 3 pontos, por exemplo. Era bastante curioso. Depois uniformizaram, não é? Claro. Mas sim, 30 segundos, como eu jogava, à moda antiga. Já ninguém joga flex como eu jogava antigamente, toda a gente jogava flex em Portugal. Claro, 30 segundos dava para andar ali, bola mudar de lado 3 vezes. Agora é uma selfish, está na moda. Agora é uma selfish, exatamente. Eu também gosto de uma selfish e também gosto do flex. Mas era flex, já jogava de olhos fechados, já ninguém podia jogar outra coisa senão aquilo. Porque pegou moda também da NCAA, atenção, porque era de onde vinham as referências para os treinadores portugueses. Era da NCAA, então... Eu acho que o flex tinha uma coisa muito interessante na formação, que era obrigavas todos os jogadores a passarem um bocadinho por todo o lado e a fazer exatamente. Eu acho que isso era fixe. Sim, era difícil era jogar flex lá naquele pavilhão onde tu fizeste a tua formação, porque aquilo não havia muito espaço para ocupar o campo. Não, atenção, eu fiz a minha formação no pavilhão ao lado, que é do Luz do Barreiro. Pois era do Luz, pois era. Mas atenção, como treinador, comecei no Barreirense. E atenção, todos jogávamos flex no Barreirense e no Luz do Barreiro também. Éramos um mini Barreirense, também jogávamos campo inteiro e também atacávamos flex. Mas sim, toda a gente e jogávamos olhos fechados. Era engraçado, era uma cultura diferente. Felizmente o basquete já evoluiu, nem toda a gente tem que jogar da mesma maneira e não se joga só assim. Mas não achas estranho que uma característica que eu acho que há na NCAA é precisamente a intensidade e a velocidade, e vês aquilo que falávamos há pouco, se calhar o facto de serem miúdos muitas vezes leva a que cometam erros, mas há uma coisa que eu acho que não se pode apontar ali, é a falta de vontade, e eles vão todos para ali mesmo com a intensidade, a velocidade, a agressividade no bom sentido, está lá toda, mas depois parece que os 30 segundos é uma coisa, é um bocado a antítese disso, não é? Um pouco. A NCAA é uma competição, a divisão tem mais de 350 equipas, seja no masculino, seja no feminino. Portanto, dá para ter uma ideia da quantidade de equipas e a disparidade de coisas que aparecem nos jogos. Mas é uma competição, e por isso é que os treinadores estão zangados, porque é uma competição que os treinadores têm muita importância.
As equipas jogam muito em função daquilo que o treinador pensa. Tu vês equipas que só fazem isto, treinadores que só jogam assim, outros que jogam assado, e tu vês a imagem do treinador nas equipas, e isso é curioso. Mas há uma imagem de marca em quase todas, é uma intensidade grande. Umas podem defender campo inteiro, outras podem defender meio campo, umas defendem mais zona, outras defendem mais... Mas a intensidade está sempre lá. Há equipas que jogam mais tempo no ataque, no torneio vê-se mais as equipas mais fracas a jogar mais tempo, porque não querem que o jogo acelere. Tem mais posse de bola. Não querem que o jogo acelere, porque a outra equipa é mais forte. E as equipas mais fortes, por exemplo, no masculino, no feminino, também acho que sim, são as equipas que jogam mais rápido e têm corpos, portanto, fisicamente são mais aptas também. E, portanto, toda a gente quer jogar no 5 contra 5 no meio campo, contra elas. E, portanto, a intensidade está sempre lá. Já se fala muito em ir para os 24 segundos, porque é uma competição que prepara jovens para outros níveis e é o único sítio no mundo onde joga com 30 segundos na NCAA, tal e qual como as duas partes de 20 minutos, que também é à moda antiga. Pois é, exato. Também se fala em alterar para 4 períodos. Eu só espero que não mudem, e há bocado estávamos a falar disso, que para mim é uma das regras que eu adorava, que é o 1+1 nos lances livres. Só espero que não mudem, eles que arranjem forma de manter aquilo que os 4 períodos, porque coloca muita pressão a regra do 1+1, e quem não se lembra, a partir de determinado número de faltas, portanto, não dão direito a lances livres. Portanto, a partir de determinado número de faltas, os lances livres tens que marcar o primeiro para ter direito ao segundo. E isso, nas partes finais dos jogos, então... Faz tremer ali a mãozinha. Faz. Fica pequenino. Sim. E principalmente se tu percebes que querem fazer falta a ti. Tem mais pressão para quem vai lançar vocês. Porque é que eles me vieram fazer falta a mim? Não é? E eu gostava disso. E aqui em Portugal eu jogava com o 1+1 e era giro, era engraçado. Eu só joguei um ano com isso. Foi o meu primeiro ano de sénior. Mas é isso, faz logo. O primeiro lance livre ganha logo uma importância. Exatamente. Uma coisa que aconteceu o ano passado foi que pela primeira vez o jogo do campeonato, o feminino, teve uma audiência bem maior, bem superior ao masculino. Eu acho que este ano isso não é expectável que aconteça, mas acho que mostra. Acho que vai depender da final. Porque ainda agora, acho que o ano passado havia um efeito nas finais de conferência, mas tens a Paige, também houve um jogo que foi mais visto do que o da Caitlin Clark. Ok. Achas que vai acontecer? Acho que acho que se a final for uma Juju com uma Paige, acho que sim. Ou for uma meia final, eu nem vi se cruzavam, por acaso acho que não. Isso aí, o que eu ia dizer é que isto mostra, lá está, que a evolução do desporto no feminino está efetivamente a acontecer e o público reconhece isso, e eu acho que é extremamente importante que isso aconteça, porque de facto os números foram incríveis. A diferença nas audiências foi incrível. Eu não, lá está, achava que se calhar não era expectável acontecer este ano, mas se tu dizes, Inês, se tu dizes, eu vou contigo. Acho que sim, e ao contrário do masculino, que eles ganham muito dinheiro na NCAA, eles na NBA ainda conseguem ganhar mais dinheiro, mas no feminino isso não acontece. A Angel Reese, ela diz que o dinheiro que ganha na NBA nem dá para pagar a renda. Então eles ficam mesmo lá os anos todos que podem, e a fazer o máximo dinheiro possível. E, por exemplo, a Juju, foi o primeiro ano dela o ano passado, este ano já tem contratos de Gatorade, tudo, ainda vai ficar pelo menos mais 3 anos. A Paige quis ficar mais um ano agora, e isso torna a NCAA e a Final Four vai ter que ganhar muita visibilidade, porque para além do Cooper, estávamos a falar, não há assim outros jogadores que estejam a chamar tanta atenção como as jogadoras estão no feminino, pelo menos estas duas. Ok. Não, isso é verdade. Há mais referências importantes no feminino do que no masculino. E no desporto. E normalmente nos Estados Unidos, que eles vivem muito aquele culto da figura desportiva, eles seguem muitas figuras. Portanto, se há mais figuras no feminino, eles querem ver os melhores contra os melhores. Portanto, Exato. Lembras-te aí de uma coisa que acontece muitas vezes, e tu falavas nisso há pouco, mesmo quando estávamos a falar da Inês Vieira, que estavas a dizer, mesmo sendo eliminada, quem sabe se o facto de estar no torneio e o jogo pode não correr bem à equipa, a equipa perder, mas o facto de estar lá pode trazer visibilidade, não é?
Lembram-se assim de alguns jogadores, lá está, que não tenham chegado longe, mas que pela sua entrada no torneio. Pá, a Lu, não sei se sabem quem é a Luana Livolo, jogou em UCLA. Exatamente. Acho que deve ter sido até a Inês Betancourt que foi para a UConn. Acho que a Lu foi a jogadora que foi para a universidade assim mais conhecida e mais famosa. E eu acho que isso num currículo de jogador acho que deve pesar. Pelo menos nós, quando em que universidade é que ela jogou, normalmente perguntamos isso. Jogou nesta universidade. Eu assim, ok, é uma universidade competitiva, há de ser uma jogadora competente. Isso é uma coisa que, como treinador, quando se vai analisar os jogadores que vais recebendo, etc., de onde ele vem, a faculdade de onde ele vem, por causa do estilo, por exemplo, falavas muito que os treinadores têm muito o seu estilo próprio, etc. Sim. Isso influencia também na escolha, obviamente. O que influencia também é o dinheiro, mas eu ia começar por aí. Eu no mundo ideal, é isso, num cenário ideal, no mundo exatamente. ideal diria que sim. No mundo ideal diria que sim, até porque normalmente quando tu tens determinado orçamento vais à procura dos jogadores exatamente para o modelo de jogo que tu queres. Quando não tens que ir à procura do melhor jogador disponível. E normalmente é assim que acontece. E depois mudas tu em função dos jogadores que tens, mudas tu também algumas das regras que tens também enquanto treinador, para o ataque, para a defesa, etc. Mas há coisas que, nomeadamente nós aqui em Portugal vamos buscar muitos norte-americanos, portanto rookies, que saem diretamente das faculdades. Eu tenho em consideração normalmente algumas coisas. Primeiro, a faculdade onde jogavam é importante, mas mais importante é saber a conferência, qual era o grau de dificuldade e de oposição que eles tinham, porque vamos imaginar, aparece um poste com números fantásticos e depois vemos a conferência onde ele jogava, são todos anões. Isto aqui no limite, não é? E claro, é normal que ele faça números incríveis. Claro. Mas gosto de tentar perceber qual é a conferência. E às vezes vejo alguns jogos também e tento conhecer. Às vezes erramos também, por exemplo, eu sei que este ano escolhi um jogador que depois acabámos por trocar, e era o jogador que tinha mais currículo universitário, por exemplo. Mas depois não demonstrou cá. Portanto, cá não demonstrou. Há outros que, até porque levantam mais dúvidas, e a NCA tem várias divisões. A segunda divisão, este ano escolhi um jogador que até nem começou muito bem e estávamos com imensas dúvidas na altura. E agora está a jogar bem, se calhar porque eu também saí da equipe e ele começou a jogar melhor, mas não, ele já estava a subir, mas ele tinha sido vice-campeão da NCAA 2, numa equipa que nos últimos anos tinha sempre ido longe no torneio da NCAA 2. E isso normalmente é um sinal, até porque em Portugal, com os orçamentos que os clubes têm, temos que olhar também para o tipo de jogadores. Claro. Há universidades da NCAA 2 mais fortes do que algumas da NCAA 1 e algumas da NCAA 3 até mais fortes, e têm programas melhores, com melhores treinadores, etc. E portanto às vezes é tentar perceber qual é o nível do jogo, o nível da oposição, claro, e depois perceber também as características dos jogadores, não é? Claro, se encaixa, não é? Agora, há determinados jogadores. É engraçado, às vezes aparecem jogadores e havia jogadores que os conhecia de nome. Eu lembro-me deste nome de o ver a jogar, ou conhecia a equipa. Por exemplo, jogou em Memphis, ainda está cá e é dos jogadores, é o melhor marcador do Galitos, o Elijah McAdam. Por exemplo, jogou em Memphis com o Penny Hardaway, como treinador. E é um programa forte, portanto, ele não tinha muitos minutos, mas chegar a Memphis não é fácil. E ele é realmente um excelente atleta e é um rapaz que tem muito potencial. Claro que essa parte depois também ajuda a perceber de onde é que eles vêm, com quem é que jogavam, quem é que eram os jogadores da equipa deles. Eu lembro, isto há muitos anos, uma coisa que acontecia também era jogadores em que tu confiavas, que já conhecias, e eles próprios, tipo, a opinião deles também era bastante válida, porque eles, sei lá, a informação não circulava com tanta facilidade como agora, então claro. A opinião dos jogadores americanos que estavam cá era importante também. Eu lembro, na altura, um dos jogadores com quem o meu pai falava muito, e ainda hoje em dia falam, mas que tinha uma opinião muito forte e que o meu pai acreditava muito, era o Wayne Engelstad, por exemplo. Sim. E lembro-me na construção da equipa da PT, do Wayne falar, era engraçado.
Mas sim, era também o check dos jogadores era importante também, porque lá está, eles Claro. eram mais próximos dessa realidade do que nós, que recebíamos, lá está, cassetes em VHS que te mandavam. Sim, mas isso acontece muito e depois é tentar às vezes compará-los. Ok, ele jogou contra estes jogadores, jogou em Portugal, estavam os números dele, o que é que ele fazia? Ok. E às vezes era perguntar mesmo aos próprios jogadores, Pois. ir ao Instagram, está tudo bem, olha, tu jogaste com este rapaz, consegues-me dizer alguma coisa sobre ele? Porque falando com os treinadores, e atenção, normalmente respondem sempre, seja por telefone, seja por e-mail, mas eles são muito tendenciosos, porque querem vender os jogadores também para a Europa. E são alternações. Ele é bom rapaz, é tudo maravilhoso. Não quer dizer que eles não estejam a dizer a verdade. Ou seja, eu fiz um grande trabalho, não é? Exatamente. Eles não estejam a dizer a verdade. Eu fiz um grande trabalho com esses jogadores. Exatamente. Porque isto também acontece ao contrário. Também, como treinador, também me ligavam a perguntar sobre alguns jogadores que tinham estado comigo. Eu normalmente digo assim: olha, vou tentar ser o máximo sincero possível, mas eu estou condicionado porque eu gosto dele. Portanto, não te vou falar muito mal dele. Claro que pronto, mas às vezes falar com os treinadores era importante, muito mais em tentar perceber que tipo de pessoa era, como é que ele é fora do campo, mais do que o jogo em si. Eu acho que isso muitas vezes no processo de seleção é o mais importante, porque lá está a basquete, à partida ele vai saber jogar e os números se calhar um bocadinho mais para a esquerda, um bocadinho mais para a direita, mas não mentem. Exatamente. Agora, eu acho que a parte da personalidade é que muitas vezes... Essa parte estamos a falar de uma mudança muito grande e de estilo, de sítio, de tudo, e às vezes os perfis não encaixam. Até porque o jogo tem muita emoção e nós podemos estar a ver os jogos, por exemplo, vamos ver os jogos agora do March Madness, agora do torneio da NCAA. Muita emoção, os jogadores a reagirem, alguns parecem verdadeiros malucos, não é? E nós não podemos avaliá-los por aquilo que estamos a ver porque são eles a expressar as emoções. O jogo é assim, faz parte, é que tal como os treinadores, não é? Eu também já me atirei para o chão e sou uma pessoa extremamente calma, portanto isto às vezes acontecem coisas que nós não queremos. Mas claro, nós gostamos de saber como é que são as pessoas, portanto, fora do contexto, no dia-a-dia, como é que é trabalhar com elas. Elas ouvem os treinadores, não ouvem, o que é que eles gostam de fazer. E às vezes isso é o mais importante, isso nós não conseguimos ver num jogo. Eu vejo a Inês e no campo sei como é que ela se comporta, eu não sei como é que ela é fora do campo, não é? Sei como é que ela se comporta. Tenho feedback porque já me disseram coisas boas da Inês, portanto acho que tenho coisas positivas. Eu lembro da Sónia já na Cirurgia Nacional, por exemplo, não quer dizer que meu Deus! Não quer dizer que saiba como é que ela na Cirurgia Nacional. Foi onde eu comecei, acho que portanto, eu não quero dizer que conheça a Sónia fora do campo, não é? Era tudo certo, era ali. Em Pai Pires. Portanto, isto, as coisas não quer dizer que eu conheça as pessoas, mas conhecemos de ver. Temos uma ideia, temos uma noção, temos pelo menos, sabemos mais ou menos dentro do campo como é que se comporta, mas depois fora do campo, quando estás a fazer uma equipa, não é? Pois, porque isso é importante, mas que sabemos que joga basquete, não é? Como eu disse. Exatamente, e às vezes joga bem. Exato, às vezes joga bem, mas como é que depois vai interagir com a equipa, não é? Porque depois no final o importante é como se vai funcionar como equipa. Olha, e a personalidade importa. Vamos aqui caminhar para o fim. Perguntas agora é aquele check que tens que acertar, senão depois... Isso é mau. Não. Quem é que são para ti as equipas favoritas este ano? Eu tenho Duke e Flórida. Eu vi Flórida este fim de semana com mais atenção e gostei bastante. Duke também já tinha visto mais vezes por causa do Cooper Flag, vi alguns jogos e tem 3 jogadores muito bons, depois tem mais um prospect NBA do Sudão do Sul, o Baluates, é uma equipa muito boa. E depois há ali uma outra equipa que eu gosto. Eu gosto de St. John's porque joga um basquete muito, muito atrevido e eu gosto desse estilo de jogo. Gosto de ver equipas que jogam assim. Sei que não vão ter muitas hipóteses porque eles têm muita dificuldade no lançamento exterior, mas gosto de os ver. Também gosto de ver Drake a defender. Vai ser uma surpresa, atenção às vossas brackets. Não tem no Drake. E depois eu sou Tim Kendrick. Exatamente. E depois há equipas depois muito fortes como a Auburn, Michigan State também gosto do treinador do Michigan State, o Tom Izzo. Tem muita identidade dele a jogar este ano mais, e por isso, como tem a identidade dele, ele já ganhou várias vezes. É uma equipa sempre perigosa.
Mas Duke e Flórida para mim são as equipas mais fortes. Auburn a correr por trás, Michigan State, eles podem cruzar os dois, portanto vai ser mais difícil chegarem os dois lá mais à frente. E lá está sempre, né, com aquela, como falávamos, aquela imprevisibilidade Sim, é impossível nós acertarmos, é muito de difícil. um jogo apenas. Feminino, o que é que acham? Se eu dar o meu. Então, no meu bracket, o que eu pus foi que ia à final UConn e. Como eu não tenho aqui visualmente, mas eu pus contra USC, contra a Juju, assim, uma coisa mais mediática, Ok. como foi o ano passado. Para ter Mas acho que audiências. Mas acho que vai ser mesmo muito equilibrado. Houve 4 equipas que ficaram todas em primeiro e mesmo as que ficaram em segundo perderam com as de primeiro e vice-versa. Portanto, eu acho que aquilo vai ser uma grande encruzilhada. E a nível de jogadores e jogadoras, quem é que são quem é que acham que vai, lá está, que pode aproveitar, não necessariamente que vai ganhar ou aí que vai ser a grande figura deste mês que vem aí, mas quem é que são assim alguns nomes que podem aproveitar o torneio para dar nas vistas? No feminino, a Paige, eu acho que é uma jogadora muito completa. Eu vi a Juju, ainda agora que perderam a conferência com o UCLA, e eu sinto ela a meter a bola no buraco é incrível e é das melhores que eu já vi, mas acho que lhe falta mais a parte do passe. Se calhar também tem a ver porque a equipa joga muito para que ela não passe muito. Mas a Paige é mais completa. Eu acho que essas duas vão ser os nomes que se vão falar mais. A Paige no próximo ano há de ser a número 1 do draft. E o CLA também tem uma aposta muito interessante. Mais equipas. South Florida, que também tem uma equipa que é muito competitiva. Tem lá uma jogadora que afunda e que corre e que é só highlights por trás das costas, também é um espetáculo. Não me lembro agora do nome dela, mas muito espetáculo vem e as jogadoras são muito boas. Eu acho que o nível de jogadoras, relativamente a antigamente, é o físico com um misto de talento e tecnicidade. É brutal. Não sei se concordam. 100% de acordo. Olha a minha cara. Não, sério, Tu porque dizes, eu acredito. antigamente eram fisicamente mais desenvolvidas e isso fazia a diferença. Mas agora são muito técnicas. Eu acho que é a junção das duas coisas. Eu acho que é o que faz a diferença. É a evolução, ou seja, eu acho que a evolução do jogo está precisamente relacionada com isso. Há uma evolução técnica, mas física também. E isso tudo, o próprio atleticismo das mulheres que vês hoje em dia a jogar é diferente, do que tu vias há uns anos. Antes tinhas bases, por exemplo, muito talentosas, ou extremos muito talentosas, e depois tinhas jogadoras de outras posições muito físicas, mas tecnicamente mais rudimentares, vamos lá. Agora não, agora vemos jogadoras com uma grande capacidade física e atlética e tratam a bola como tu, sim. Os corpos são diferentes, são muito diferentes. E E depois, masculino, claro que as desculpa. percentagens também são muito melhores, porque fisicamente são mais desenvolvidas. Exatamente. E no masculino, Pedro, o que é que achas que Toda a gente, Cooper Flag, toda a gente diz que isto é o fala, torneio não é? do Cooper Flag. Pois. Prospects NBA, há jogadores que não vão. A Universidade de Rutgers tem 2 e não ficou apurada. Mas depois há outros jogadores interessantes. Há um jogador que é de 5º ano, é de Auburn, que é o John Broome, que é um poste fortíssimo. É dominador. É um poste dominador que eu depois não sei se traduz depois... por exemplo, para a NBA ou mesmo para o melhor nível da Europa, não sei se ele vai conseguir depois traduzir o jogo dele, mas é alguém que sabe jogar, é alguém que está pronto para jogar a qualquer nível, praticamente. Ele já está há 5 anos na universidade, já está, e a equipa depende muito dele. Depois há outro posto-dominador em Kansas, o Hunter Dickinson, que também é a mesma coisa, são 5 anos já, e também é muito grande, muito forte, tecnicamente muito evoluído. Mas depois há alguns jogadores noutras equipas que podem correr por fora. Eu lembro-me que Cam Jones de Marquette, que é um jogador que entusiasma, um grande atleta, bom lançador também, de uma equipa que não se fala muito. Michigan State tem o filho do Jace Richardson, qualquer coisa assim. É Richardson, de certeza absoluta. Que também tem muito boa pinta. E depois há alguns jogadores do que tem outro jogador, um lançador, o Knupper, é fantástico, lançar ao cesto, tem muito jeito para meter a bola no cesto, que é uma coisa que
dá cor aqui ao nosso desporto. Aliás, isto é basquetebol, não é? Sem a bola entrar no cesto não tínhamos desporto. Exato. A última vez daquela vez no draft do Nemias, e aí acertaste na MUS, quando os Magic na sexta escolha escolheram o Franz Wagner. Na altura tu disseste, a tua equipa vai ficar bem servida, e efetivamente está bem servida com ele. Quem é que aconselhas a Orlando a ir buscar para o ano para encaixar? Eu não sei qual é a escolha que vamos ter. Claro. Mas o que é engraçado é que o torneio muitas das vezes coloca jogadores que nós não estavam de fora do radar e que depois entram e são jogadores NBA. Eu recordo-me, sei lá, do CJ McCollum, o Fred VanVleet, por exemplo, só alguns exemplos que eram de equipas fortíssimas e que ganharam equipas favoritas. E confirmaram que são jogadores da NBA. O CJ McCollum, então ninguém se lembrava dele. E chegou a ser escolha portanto, nos 13 primeiros na lotaria. Portanto, não deixa de ser engraçado. Há alguns jogadores que vão aparecendo e vão aparecendo no torneio. Outros que se vão falando, mas depois confirmam no torneio que são jogadores de outro patamar. Porque é como a Sónia diz, eles estão todos sob pressão. E é nestas alturas que nós vemos quem é que entrega a encomenda no correio. Quem é que está preparado? Exatamente. E ali, quem falha menos, normalmente fica mais bem visto. Verdade. Pedro, olha, muito obrigado por teres vindo até aqui e sentaste aqui connosco para conversar sobre este tema. Volta cá quando quiseres. És sempre bem-vindo. Agora já sei o caminho. Já sabes, és sempre bem-vindo. Já sabem, quem está aí em casa também pode participar no bracket que a Hoopers lançou. Passem aí nas redes sociais, vejam os links, participem. Há prémios, não vou dizer quais são, depois entalo o André, porque se calhar vou dizer aqui prémios que depois não são verdade, por isso deixa. Não, estou a brincar. Há prémios, malta, participem, mostrem os vossos conhecimentos aí sobre a NCAA, vejam aí os links e participem. Também aproveitem para ir à Story, vejam aí a coleção que a Hoopers preparou para celebrar o apuramento das nossas seleções para o Eurobasket. Há mais coisas lá para ver, passem lá e vejam e deem-nos feedback também este episódio. Nós cá estaremos em breve. Sim. Inês, boa sorte para o fim de semana. Pois é, obrigado. Um momento alto do basquetebol português a acontecer este fim de semana, com a Final Four da taça feminina e masculina. Tudo no mesmo local, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não. No mesmo fim de semana. Sim, no mesmo fim de semana. Acho interessante que isso aconteça. Acho que é uma forma também de tornar a festa maior e com mais gente a ver. Acho que é uma boa iniciativa e boa sorte para ti e para todas as outras equipas e todos os envolvidos. Pedro, mais uma vez, obrigado. Até à próxima e obrigado também a quem esteve lá em casa a assistir a mais este episódio.